Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips. Hoje eu vou trazer as dicas de apostas para os jogos dessa quinta-feira. Mas antes de falar dos jogos de quinta-feira, eu vou dar umas dicas para essa quarta noite. Pois é, a gente tem vários jogos de basquete na NBA e como vocês curtem, eu vou dar as dicas para hoje à noite mesmo, tá? Então vamos começar com essas partidas. Deixa eu já abrir a tela da NBA aqui, ó. Tá aqui então no VBet, o nosso site parceiro, site 100% regularizado com o governo brasileiro, tá? Pode confiar, pode abrir sua conta, depositar, que não tem erro, tá bom? Não tem erro, eu mesmo já fiz vários saques lá, você recebe em menos de 10 segundos o seu Pix, tá bom? Vamos falar aqui de 3 jogos aqui que nosso especialista separou para a gente falar aqui dessa noite de NBA, tá bom? O primeiro deles ocorre às 9h40 da noite aqui no nosso horário, que é New York Knicks, 9h30, ó. New York Knicks contra Dallas Mavericks, tá bom? Knicks contra Mavericks. Você vê aqui, ó, favoritismo dos visitantes, os Knicks, 1,49, quase 1,50 aqui para o Knicks contra o Mavericks a 2,44. Qual que vai ser a nossa dica nesse jogo? A gente vai pegar uma dica de jogador, tá bom? Vamos falar aqui então um pouquinho. O jogador Karl Anthony Towns continua em grande forma aí pelo Knicks, né? Ele está com uma média impressionante de 26,3 pontos por jogo e 12,3 rebotes até agora, né? Olha isso, médias absurdas. Está próximo dos seus recordes de toda a carreira, tá bom? Ele marcou 21 pontos ou mais em 12 jogos dos 16 dessa temporada. Então, dos 16 que ele jogou, 12 deles ele marcou 21 pontos ou mais. E ele está numa excelente situação aqui para repetir esse feito contra o Dallas Mavericks hoje à noite, tá bom? Essa pontuação é a terceira maior média de pontos por jogo para a posição de pivô, tá bom? Que ele tem 25,82 pontos por partida, tá? 25,82. Então, a gente vai apostar que ele vai fazer mais que 21 pontos e meio, ou seja, 22 pontos ou mais. Vamos ver se a gente acha essa dica aqui, então, nessa partida, tá bom? Jogadores, vamos ver se a gente acha aqui. Pontos do jogador, tá bom? Aqui, ó. Vamos procurar aqui. Karl Anthony Towns, tá? A linha, né, de 21,5, que é a linha que a gente está falando aqui, ó, eles não deixaram mais aqui. Só tem 3 linhas nesse momento aqui no VBet, tá bom? Isso deve mudar antes do jogo, talvez até diminua, talvez aumente, mas em outros sites vai ter essas opções, tá bom? Aqui a gente está com 3 opções, olha, 18,5, 24,5 e 31,5. A linha que a gente está sugerindo é 21,5, tá bom? Então, você vê que acima de 18,5 paga muito pouco, 1,20, né? E 24,5 já é bem mais arriscado, pagando 1,85. Como esse jogo é aí um dos próximos, que eu já estou gravando agora à tarde, começam a sair alguns mercados, tá? Que abrem um dia antes. Então, talvez vá até fechar, se vocês não olharem rapidão, mas fica a dica, então, Karl Anthony Towns, para fazer mais de 21 pontos e meio, tá? Independente de ter aqui ou não agora, essa é a dica. Vamos falar sobre um jogador agora de outro jogo, né? Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves. Vamos para lá. Sacramento Kings e Minnesota Timberwolves. Tá aqui. É um jogo que a gente tem o favoritismo dos Timberwolves aqui a 1,57, jogando em casa, né? Aqui, uma escolha automática de aposta é para o Domantas Sabonis fazer um duplo-duplo, né? São odds até baixas, porque é muito provável que ele faça um duplo-duplo. Essa linha cai muito depois que é lançada, tá bom? Ou seja, assim que o site coloca no ar, essa linha abaixa muito, porque todo mundo vai nessa aposta que é quase certa em todas as partidas, para os Sabonis fazer um duplo-duplo, tá? No momento que a gente tinha visto essa dica, estava em torno de 1,30. Vamos ver o quanto que está agora e se ainda está aberta essa dica, tá bom? Essa dica vale, assim, não só para hoje, como sempre que você puder, né, você ir atrás de um duplo-duplo do Sabonis, tá bom? Ele já fez 77 duplos-duplos, tá bom? No ano passado. Então, na temporada passada, ele fez 77 duplos-duplos
e registrou 15 consecutivos, tá bom? Falhou apenas na estreia da temporada. Então, quem gosta de fazer múltipla, uma duplinha, uma combinada, vale a pena, sempre que o Sacramento Kings jogar, colocar um duplo-duplo do Sabonis, tá bom? Porque você chega e vai ganhar aí 1,20, 1,25, 1,30, vai dar um up aí nas suas odds. Vamos dar uma olhada se está aberto aqui, né? Duplo. A gente normalmente acha isso como especiais. Aqui, ó. Props. Aqui, ó. Jogador registra um duplo-duplo. Já não está aqui, tá vendo? Não tem a opção dele aqui. Vamos ver se a gente acha. Você vê que já caiu muita opção, né? Por quê? Porque o jogo já vai ser hoje à noite e também o pessoal apostou muito. Até tiraram aqui, então, os Sabonis aqui dessa aposta, tá bom? Vamos ver se a gente acha alguma outra coisa aqui. A gente tem aí por estatística, né? Roubos e bloqueios. Tá vendo? Ó, para ele fazer mais de 1,5 ou menos de 1,5. Eu estou mostrando para você ver como tem outras opções. Mas a nossa dica é duplo-duplo. E isso tem que ser feito logo que abre o jogo, tá bom? Por quê? Porque todo mundo vai nessa aposta, né? Rebotes e assistências. Você vê que ele tem aqui para mais de 18,5. Pontos e rebotes. Então, tem muitas opções aqui, né? Para pontos dele tem uma linha de 14,5, né? E a linha ideal seria provavelmente aqui em torno dos 15, tá? Que também não tá, só tem 14,5, 18,5, 25,5. De qualquer forma, fica valendo a dica aí, porque você pode usar a temporada inteira aí. Essa dica que você vai mais acertar aí, você colocar numa duplinha, numa triplinha, vale a pena, tá bom? Vamos falar do último jogo? Por quê? Porque essas apostas vão começar a fechar e eu vou falar rapidão para dar tempo de vocês pegarem, tá bom? É Los Angeles Lakers contra San Antonio Spurs. Deixa eu já pegar esse jogo aqui. Então, Lakers contra Spurs, você vê aqui, né? O resultado fechou, né? Aquela aposta que só tem um vencedor ou outro, já deve reabrir, tá? No momento está só a aposta de 3 resultados, que tem um empate incluído. De qualquer forma, o Lakers é favorito, não tanto, tá? Você vê que não é tão favorito aqui, tá bem pau a pau essas odds aqui. O Steven Castle igualou a sua marca de pontos na carreira ontem à noite, né? Ele deve estar com a confiança alta depois de marcar 18 ou mais pontos em 3 jogos seguidos, né? Seu volume de arremesso aumentou e espera-se que ele continue agressivo contra os Lakers, né? O Castle marcou 22 pontos com 12 arremessos contra os Lakers há algumas semanas. Deve superar facilmente a marca de 12 pontos e meio para hoje. Vamos dar uma olhada como que está a linha dele, se está em 12 pontos e meio ainda. Então, pontos do jogador. Aqui, ó, Steven Castle do San Antonio Spurs. Linha tá de 12,5, gente. Então, corre, olha, tá pagando 1,71. Essa linha deve cortar já já, tá bom? Steven Castle do Spurs para fazer mais de 12 pontos e meio. Tá pagando 1,71. Essa fica sendo a terceira e última dica de NBA. Então, a gente vem para o futebol e a gente vai começar falando de amistosos das seleções de futebol feminino que temos nessa quarta-feira. A gente tem jogo do Brasil, né? 7 da manhã lá na Austrália, né? Na verdade, 7 da manhã no nosso horário aqui no Brasil. Vai rolar o jogo lá na Austrália. Austrália e Brasil. Vamos dar uma olhada nesse jogo aqui, então. Austrália e Brasil. Você vê que é um jogo sem favoritos, né? A Austrália paga 2,60 e o Brasil 2,39, né? 2,40 basicamente aqui. O Brasil fora de casa. Olha o retrospecto, né? Praticamente idênticos aí, né? O Brasil tem uma vitória a mais, onde a Austrália tem uma derrota, mas você vê que é quase igual o retrospecto dos dois times. É sempre complicado a gente dar dicas em jogos amistosos. Por isso aqui, então, a gente já deixa o alerta, vamos apostar com valores mais baixos, tá bom? Abaixo de meia unidade, os valores que você costuma apostar normalmente, aposte metade ou menos até nessas partidas, tá bom? O Brasil está levando importantes jogadoras convocadas nessa seleção, tá bom? Mas também está levando algumas novidades. Depois da excelente campanha nas Olimpíadas, que ficou com a medalha de prata, o técnico Arthur Elias vem tentando uma renovação, dando oportunidade para jovens jogadoras, tá bom? A Austrália convocou 36 jogadoras para os amistosos contra o Brasil e a Taipei chinesa.
Por isso, deve fazer um rodízio muito grande e fazer experiências no seu time. Ainda não vai contar com o seu maior nome, a atacante Samantha Kerr, que está lesionada, a Samantha Kerr australiana. Tem algumas jogadoras importantes, mesmo assim, que atuam em grandes times do futebol inglês, francês e do futebol americano também, né? Que podem dar trabalho aqui à seleção brasileira. Por jogar em casa, acreditamos que a Austrália deve escalar o melhor time para esse jogo contra o Brasil e entra com um pequeno favoritismo, tá bom? Nas odds a gente vê aqui um ligeiro favoritismo para o Brasil nesse momento, 2,40, vamos dizer a 2,60, mas nosso especialista acha que é o contrário, que a Austrália tem esse favoritismo e talvez por isso vale a pena a gente pegar o empate, anula a aposta. No último amistoso que a Austrália jogou, foi contra a Alemanha, fora de casa, e a Alemanha é uma seleção muito forte, né? E a Austrália ganhou por 2-1 lá na Alemanha, tá bom? Então, a gente acredita que é uma boa aposta a gente colocar o empate anula aposta ou o dupla chance. Eu falei do empate anula aposta, gente, mas está pagando muito aqui, né? É melhor o dupla chance. Por quê? Porque o dupla chance, a gente vai ganhar aqui, ó, 1,51, né? Tá muito bom esse dupla chance. Se a Austrália vencer ou se empatar com o Brasil, né? Só vamos perder se o Brasil vencer aqui esse jogo. Então, acho que o dupla chance está valendo mais a pena do que o empate anula aposta. A diferença é que a gente não ganharia com o empate. No empate anula aposta, né? O empate anularia a aposta, como o próprio nome já disse, e o dinheiro seria devolvido. Aqui com 1,51 já está ótimo para a gente ganhar até no empate, tá bom? Então, para esse jogo, então, vitória da Austrália ou empate, tá bom? Fica sendo essa dica. Vamos para a Liga Europa, né? A gente falou de Champions League aí no começo da semana e agora temos a Liga Europa começando. Deixa eu já abrir aqui. Liga Europa. Tá ótimo aqui. A gente vai falar primeiro desse aqui, ó. Lazio contra o Ludogorets, né? Olha só, Lazio liderando a Liga Europa, né? 12 pontos, ou seja, 4 jogos, 4 vitórias. Vem muito bem a Lazio, né? E o Ludogorets está numa das últimas colocações, né? Tem um ponto que foi um empate, 3 derrotas e um empate. Vem muito mal o Ludogorets, que é um time da Bulgária, né? A Lazio é um time bem tradicional do futebol italiano e vai jogar contra o Ludogorets, que é um dos melhores times da Bulgária, mas que é uma liga muito mais fraca do que o campeonato italiano, né? A Lazio, então, liderando com 100% de aproveitamento. Acreditamos que é muito mais do que favorita, né? É favorita demais jogando em casa e está pagando 1,24 para a vitória da Lazio aqui contra o Ludogorets. Eu acho que dá para pôr um handicapzinho e a gente ganhar mais odds, tá bom? Porque essas odds estão baixas, né? Vamos dar uma olhada como que está o handicap. Olha, Lazio para ganhar de 2 gols, a gente tem a opção -1 e -1,5. E vamos deixar essas duas, tá bom? Aí você escolhe o tamanho da confiança que você tem na Lazio. Lembrando, o -1 a gente ganha com 2 gols de diferença, né? Mas se tiver só um gol de diferença, o dinheiro é devolvido, a aposta é anulada. Essa é, vamos dizer, o benefício aí sobre o 1,5. O 1,5 tem que terminar com 2 gols de diferença. Se terminar só com 1, a gente perde a aposta. Só que paga o dobro, né? Ó, esse paga 1,33, esse paga mais que o dobro, 1,68. Né? Então, você acha, Lazio ganha em casa fácil por 2 gols ou mais. Lazio ganha, mas sei lá, vai que ganha só de 1-0. Eu prefiro garantir o meu 1,33 aqui. Aí, você tenta o -1 só, tá bom? Porque qualquer coisa você tem o dinheiro devolvido, você não vai perder. E aí, você se arrisca, então, a ganhar mais se sair mais um gol, tá bom? São as duas opções. Lembrando, a vitória simples aí, independente se ganhar com um gol só, seria aqui no resultado, né? Aí paga só 1,24, tá bom? Mas a Lazio dificilmente vai perder este jogo, a gente gosta dessas odds daí. Vamos dar uma olhada aqui em outro jogo da Liga Europa, que é o Besiktas contra o Maccabi Tel Aviv. O Besiktas é um time da Turquia e enfrenta aí o Maccabi Tel Aviv de Israel. O Besiktas chega numa situação complicada, né? Está na 18ª colocação no meio da tabela, 2 vitórias e 2 derrotas, né? Poderia estar um pouco melhor aqui, a gente acredita. Já o Maccabi Tel Aviv é o penúltimo colocado, todas derrotas, 4 derrotas, 0 pontos, mas ainda nem está pior aí do que o time que está em 36º, que deve ter um saldo pior de gols, né?
O, o Maccabi, além de ter 4 derrotas, só conseguiu fazer 2 gols nessas 4 partidas, tá bom? Então, também é um time aí que não faz muitos gols no jogo, né? O jogo será disputado na Hungria, tá bom? Com portões fechados, não vai ser jogado na Turquia. Por quê? Porque é um jogo de alto risco, considerando aí que um dos times é de Israel e se fosse jogar na Turquia, poderia ter aí um risco de conflito, atentado. Então, esse jogo será na Hungria. Então, o Besiktas não joga necessariamente em casa e também vai jogar sem torcida, né? Por isso, a gente acha que vale a pena essa vitória do Besiktas, que seria muito favorito jogando em casa, e aí, por não estar de verdade jogando em casa, aumentaram as odds, mas o Besiktas deve ganhar esse jogo. 1,57 pagando, tá bom? Só para você entender, então o jogo é sem torcida e na Hungria, tá bom? 1,57 é a primeira dica para esse jogo. Na segunda entrada, a gente acredita num baixo número de gols. Como falamos ali, o Maccabi Tel Aviv só fez 2 gols em 4 jogos e o Besiktas também não é lá essas maravilhas. Tem um ataque melhor do que o Maccabi, mas também não é, um time goleador, né? E o Maccabi Tel Aviv vai entrar na defensiva, vai ficar na retranca, vai querer aí levar esse empate ou levar poucos gols. Então, a gente não acha que vai sair muitos gols, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui como que está a opção de abaixo de 3 gols. Ó, vamos em abaixo de 3 gols e meio até, ó. Tá pagando quase 1,60, ó. Abaixo de 3 gols e meio, então menos de 3 gols e meio, a gente ganha com 3 gols ou menos na partida, tá pagando já 1,57, tá bom? Então, se tiver 3 gols, 2 gols, 1 gol ou nenhum gol, a gente ganha essa aposta, tá bom? Só um jogo do Maccabi Tel Aviv teve 3 gols, tá bom? E 2 jogos do Besiktas tiveram 3 gols, tá bom? A gente acha que esses dois times juntos não vai render muitos gols, não. Falando em gols, vamos pegar dois times que vêm de um campeonato que tem mais gols. E a gente vai ver aqui que não esperamos tantos gols também no jogo deles, né? É o Midtjylland contra o Frankfurt, tá bom? Midtjylland contra o Frankfurt. O Midtjylland é o time da Holanda e o Eintracht Frankfurt é o time alemão. Desculpa, o Midtjylland é da Dinamarca, tá bom? Falei Holanda aqui, não. O Midtjylland é da Dinamarca. Tanto o futebol dinamarquês quanto o alemão tem altas médias de gols, né? Só que a gente acredita que não vai ser o caso aqui. E vamos ver o porquê, tá bom? Primeiro, vamos analisar a situação dos dois times na Liga Europa. O Eintracht Frankfurt está na 4ª colocação, não perdeu ainda, olha, 3 vitórias e 1 empate. O Midtjylland não está tão pior assim, né? Tem uma derrota, né? Só 2 vitórias e 1 empate. São 3 pontos de diferença e vai jogar em casa. Você vê que o Frankfurt é favorito, mas a 2,07, ou seja, não é tão provável que consiga essa vitória fora de casa, né? O time dinamarquês, o Midtjylland, joga muito fechado e explora os contra-ataques, né? Mesmo para a média ali da Dinamarca, ele é um time considerado que rende menos gols nos seus jogos. É uma das menores médias de gols da Liga Europa, tá bom? São 1,8 gols por jogo, ou seja, menos de 2 gols por jogo. Em 4 jogos, só tomou 3 gols. O Frankfurt tem uma defesa muito forte e por jogar fora de casa, a gente acredita que vai começar menos aberto, né? Sempre o time que é o visitante joga mais na defensiva. Então, como ele é o time que seria mais ofensivo aqui, jogando fora de casa, vai dar uma maneirada, né? O Frankfurt só tomou 4 gols também em 4 partidas. A gente espera um jogo de abaixo de 3 gols e meio também, que já é uma média alta, né? Então, aqui, ó, menos de 3 gols e meio, paga 1,48, né? A gente até acredita que pode sair 2 gols aí, no máximo 3 gols, tá? Não mais do que isso, então boas odds aí para a linha abaixo de 3,5. A outra linha que a gente vai pegar é para o Frankfurt vencer, né? Ou pelo menos um empate, que aí devolve a nossa aposta, que está com altas odds, o empate anula a aposta. O Draw No Bet está pagando 1,55 para o Frankfurt, tá bom? Então, se o Frankfurt ganhar fora de casa, a gente ganha essa aposta. Se terminar empatando, se conseguir arrancar o empate lá do Midtjylland, a gente tem o dinheiro devolvido e a gente não perde, tá bom? Essa vai ser
a dica, então, duas dicas, né? Abaixo de 3 gols e meio e empate anula aposta para o Frankfurt, tá bom? Para fechar, vamos passar para o voleibol brasileiro. A gente tem jogos aqui, né, na Superliga, tanto a Superliga masculina quanto a Superliga feminina. Vamos procurar aqui. Então, primeiro, a Superliga masculina. A gente vai falar de dois jogos aqui, né? Vamos ver aqui, ó. Suzano contra SESI Bauru, né? Suzano contra SESI Bauru. Aqui é o atual campeão da Superliga, o SESI Bauru, que tem dois jovens jogadores que já disputaram os Jogos Olímpicos agora em Paris, né? Apesar de jovens, já tem essa experiência muito importante. São o oposto Darlan e o ponteiro Lucas Bergman do SESI Bauru, né? O Suzano é um bom time, inclusive foi vice-campeão paulista nas últimas 2 temporadas. Pois é, foi segundo colocado no Paulista desse ano e do ano passado. O SESI Bauru é um time melhor, mas está sofrendo um pouco aí com o desfalque, que é o levantador Thiaguinho. O reserva que vem jogando é muito jovem e o time perde um pouco aí sem o Thiaguinho na quadra, tá bom? Por isso a lógica é um jogo equilibrado, tá? A gente vê aqui a vitória para o SESI Bauru a 1,35, mas a gente vai apostar aqui no total de sets da partida, tá bom? Que não abriu aqui, né? Normalmente ela fica aqui, ó, total de sets. A dica é acima de 3 sets e meio no jogo, tá bom? Ou seja, o jogo não vai ser 3-0, nem desculpa, o jogo não vai ser 3-0 para ninguém, tá? Então, o Suzano não pode ganhar de 3-0 e nem o SESI, mesmo que ganhe, não pode ser de 3-0. Tem que ser 3-1 ou 3-2 para qualquer lado, tá bom? Se tiver 4 sets ou 5 sets, a gente ganha essa aposta. Essa vai ser a nossa dica, ninguém deve ganhar de 3-0. Então, acima de 3 sets e meio nessa partida, tá bom? Alguns jogos no VBET não abrem essa aposta de total de sets e alguns abrem mais perto do horário do jogo ou abrem no começo e depois fecham, então tem que procurar, porque tem jogo que tem e tem jogo que não tem, tá bom? Mas essa é a única dica para esse jogo, tá? Não tá valendo a pena a gente apostar no SESI Bauru, a gente acha, porque o time tá sem o Thiaguinho, pode acabar tomando um sufoco aí do Suzano, tá bom? Vamos pegar o outro jogo, que é o São José dos Campos contra o Neurologia Ativa, né? Aqui, a gente já falou bastante aqui desses dois times. Você vê que o São José, jogando em casa, é muito favorito, não paga nem 1,10 aqui contra o Neurologia Ativa, né? O Neurologia Ativa veio da segunda divisão, né? Estava na Superliga B e subiu esse ano. Mas pelo time que tem, dificilmente vai conseguir se manter na Superliga. Deve ser rebaixado. O time ainda perdeu patrocínios no início desse ano. Tinha salários atrasados e viu alguns jogadores irem embora, tá bom? O Neurologia não ganhou nenhum jogo até agora nessa temporada da Superliga, ou seja, todas derrotas, e acreditamos que vai ser outra derrota. Como está muito, muito favorito o São José, a gente vai ter que procurar outra aposta, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o São José. O São José também não, né? Porque a Neurologia subiu, já é um time aí que dificilmente vai conseguir se manter. Já o São José conseguiu acabou enfraquecendo com o que tinha no ano passado, né? O time no ano passado ainda perdeu o Douglas Souza, o Matheus Brasília e o Felipe Roque, 3 jogadores cruciais desse São José, e não trouxe nenhum jogador nesse nível para recompor o time, tá bom? Apesar de um time pior do que o do ano passado, ainda assim o São José tem um time para ficar entre os 8 primeiros da Superliga, que vai avançar para jogar os playoffs, tá bom? Jogando em casa contra o Neurologia, é favorito aqui para ganhar essa partida. Como você vê que está pagando muito pouco, a gente vai apostar para o São José ganhar de 3-0 ou 3-1, tá bom? Então, eu vou dar 3 dicas aqui. A primeira é o handicap de sets, tá? Essa aposta não tem no VBET também, mas tem muito site. Então, handicap de sets, menos 1,5 para o São José dos Campos. Essa aposta você ganha se o São José ganhar de 3-0 ou 3-1. Aí, a gente tem 2 outras opções parecidas que tem aqui. Uma delas é para o time ganhar o primeiro set e o jogo todo. Essa é uma opção legal que a gente vai colocar aqui, São José / São José, para ganhar o primeiro set e a partida. Então, se ganhar de 3-0, isso acontece. Se ganhar de 3-1, isso pode acontecer, né? Mas também pode não acontecer. O São José tem que ganhar o primeiro set e o jogo. Teria que perder aí o segundo set, né? Não poderia perder aí
o primeiro set, tá? Mesmo que ganhasse o jogo. Então, é tipo um half-time, full-time no futebol, mas no vôlei é ganhar o primeiro set e o jogo, né? Então, essa é outra opção. A terceira opção, aí sim um pouquinho arriscada, é para o São José vencer por 3-0, tá bom? Aí aqui, ó, 3-0, placar exato, paga 1,62. Aqui são altas odds, né? Você vê que aí vale a pena esse retorno, mas se o São José aí, sei lá, der uma bobeira e perder um set aí por neurologia ativa, se ganhar de 3-1, por exemplo, a gente perde essa aposta, tá bom? Mas você vê que é o mais provável, tanto que paga 1,62, o 3-1 paga 2,85, né? E o vencedor só, independente de sets, paga só 1,06, tá bom? Então ficam essas três dicas, sendo que a oficial, não tem aqui, é o handicap de sets menos 1,5, tá bom? Então, fica sendo essa dica. Vamos para a Superliga Feminina para fechar aqui o nosso BetBox Tips de hoje, tá bom? Vamos falar de Fluminense. Ah, nem abriu aqui ainda, gente. Então, eu vou colocar aqui na tela e vou falar. Vai abrir ainda, vocês fiquem de olho. Quando assistir o programa, já deve estar aberto aqui no VBet e em outros sites. De qualquer forma, eu vou deixar a dica, porque a hora que vocês assistirem, eu acho que já vai estar rolando. É Fluminense contra o Minas, tá bom? Esse é um grande jogo da Superliga Feminina. O Minas é o atual campeão da Superliga e já ganhou esse ano o título estadual mineiro e a Supercopa. Tá? Manteve a mesma base do time do ano passado, é o grande favorito para ser campeão da Superliga de novo. O Fluminense montou um time muito interessante que deve incomodar os outros. No início da temporada, inclusive, surpreendeu a gente e todo mundo quando ganhou o Campeonato Carioca, né? Ganhou do Flamengo na final. Tá? Então, o Fluminense surpreendeu aí o Flamengo e vem incomodando os grandes times. Venceu o Sesc Flamengo novamente na Superliga e no último jogo fez um jogo duríssimo contra o Praia Clube. Tá? Perdeu só no tie-break. Então, incomodou bastante o Praia Clube. O Fluminense jogando em casa, que é esse caso daqui, costuma ser melhor, costuma crescer aí de produção. E a gente acredita que pode dar trabalho para o Minas. O Minas é o grande favorito do jogo, mas achamos que o Fluminense deve endurecer os sets, ou seja, fazer bastante pontos nos sets e talvez até ganhar um set. Por isso a gente vai colocar duas dicas. A primeira dica é para Minas vencer com um handicap de -1. Só, tá? Isso significa que o Minas pode ganhar, mas se perder um set, a gente tem aí o dinheiro devolvido, tá bom? A outra dica é o handicap de sets para o Fluminense de mais 2,5, que aí é para o Fluminense ganhar um set pelo menos no jogo. Então, o Fluminense pode perder de 3-1, pode perder de 3-2, ou se ganhar o jogo, que é improvável, mas pode acontecer, a gente ganha essa aposta. É só o Fluminense ganhar um setzinho que a gente acha que deve acontecer. Então, handicap de sets mais 2,5 para o Fluminense fica sendo aqui a dica, tá bom? A gente acredita que o Minas deve ganhar esse jogo por 3-1, tá? Essa é a leitura do jogo, e aí a gente acha que as opções que mais se assemelham aí a algo que vale a pena é o vitória do Minas, mas vai pagar muito pouco, então na pior das hipóteses você coloca a vitória do Minas, desculpa, o handicap +1 para o Minas, mas não é todo site que tem o handicap +1. Senão, a gente vai para pelo menos o Fluminense ganhar um, que é o handicap mais 2,5 para o Fluminense, tá? Lembrando, se você for nesse handicap do Fluminense e for 3-0, aí a gente perde a aposta, o Fluminense precisa ganhar um set. Tá bom? Combinado? Com isso, a gente encerra o programa de hoje e voltamos amanhã com mais dicas. Fiquem ligados. Tchau, tchau.